Meus queridos, a aula de hoje vai ser sobre as células eucariontes. Aqui eu coloquei uma célula procarionte para relembrar. Vocês lembram, né, que nós vimos na aula passada que as células procariontes são as células das bactérias, tá certo? E uma das características dessa célula é o fato dela não possuir uma membrana, ou seja, ela não possui um núcleo, uma membrana que circula o DNA, que nós chamamos de núcleo. Isso significa que o seu material genético, o DNA, vai ficar disperso, o que é disperso mesmo, jogado ali, tá certo? E hoje iremos falar sobre as procariontes, tá certo? Que a maior característica, ou uma das mais importantes, porque tem outras, é o fato dela possuir, ó, um núcleo. Então, qual a diferença de uma célula eucarionte para uma procarionte? É que a procarionte não tem núcleo e a eucarionte possui um núcleo definido, tá certo? Ou seja, o DNA aqui, ele não vai ficar jogado, ele vai ficar ali, dentro do núcleo, vai ficar guardadinho, protegido. Entenderam, né? Mas quem são as células eucariontes? É importante que vocês saibam que todos os seres vivos, exceto as bactérias e as arqueias, são formados por células eucariontes, tá certo? Então, um fungo é um eucarionte, uma planta é eucarionte, um animal possui célula procarionte, desculpa, eucarionte, tá certo? Um protozoário também é eucarionte. É claro que vai mudar, cada célula, dependendo do grupo de ser vivo, vai ter uma coisinha ou outra ali, diferente. Um exemplo, a célula da planta é eucarionte, o dos animais é eucarionte também, só que a da planta possui outras estruturas que os dos animais não possuem, tá certo? Mas, por hora, só quero que vocês entendam isso. Então vamos lá, pessoal. Além do núcleo, o que ela possui? Lembrando que toda célula, qualquer um, eucarionte, procarionte, todas possuem uma membrana plasmática, que serve para permitir a entrada e a saída de substâncias, certo? Vocês viram isso. Outra característica comum entre todas as células, ó, citoplasma. O que é citoplasma mesmo? É esse meio aqui, um meio aquoso, gelatinoso, onde vão ficar as organelas. Pessoal, o que é organelas? Organelas são pequenos órgãos, tá certo? Sabe, o coração, o pulmão, é basicamente isso que as células também possuem. Já que a gente está falando de uma célula e é considerado um ser, não é? Um ser aqui que tem função metabólica, que é muitos são considerados, na verdade, seres vivos. Então, aqui, ó, um exemplo. A célula possui a mitocôndria. O que seria a mitocôndria? Seria o pulmão das células. Então, aqui é responsável pela respiração, também responsável pela obtenção de energia. Ó, aqui, ó, o centríolo. O centríolo, que é esse negócio verdinho aqui, está associado com a duplicação da célula, ou seja, separação da célula, divisão celular. Nós vimos o ribossomo, que também tem lá nas procariontes. Ribossomo serve para quê mesmo? Sintetizar proteína, ou seja, produzir proteína. Vocês lembram disso, não é? Olha, pessoal, nós temos diversas outras estruturas. Por exemplo, o lisossomo, ele serve para... atua na digestão celular, porque célula também se alimenta. Então, aqui, ó, vai ajudar na questão da digestão. Peroxossomos vai ajudar na desintoxicação, porque a célula pode ficar intoxicada, cheia de toxinas, de substâncias ruins. E o peroxossomo, esse negócio branquinho aqui, vai ajudar a limpar a célula. Então você vê que elas possuem muitas estruturas interessantes, não é? Ó, nós temos também aqui o complexo de Golgi, que está relacionado com a modificação, distribuição e empacotamento de substâncias. Então ele vai
modificar algumas estruturas, ele vai distribuir, ou seja, ele vai levar para fora da célula algumas substâncias, tá certo? Um exemplo é a proteína. Ele pode produzir a proteína e lançar para fora da célula, tá bom? Então, tem a sua importância. E nós temos aqui o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático, eles estão relacionados com processos de síntese de lipídios e desintoxicação, tá bom? Iremos falar mais sobre ele especificamente na próxima aula, mas agora eu só quero que vocês conheçam um pouquinho sobre as organelas, que são pequenos órgãos.